Para você que clama, esse é o Palavra da Fonte. Mais uma vez, queridos, uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando da mensagem do Senhor para nos trazer esperança, para nos alimentar, para nos impulsionar nos nossos dias, na nossa vida. E no nome de Jesus eu convido hoje os irmãos a refletirem comigo aqui no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 4, esse único versículo que fala muito conosco, que diz assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Queridos, notem que esse único versículo, ele traz consigo uma grande mensagem. Uma mensagem tão atual, né, que nos faz refletir exatamente em onde devemos colocar o nosso foco, o nosso olhar. É interessante porque aqui nessa época, a força do boi era a força motriz para fazer uma série de tarefas, né? Principalmente na tarefa do preparo da terra para o plantio, né? Então os bois eles puxavam o arado e ali então era necessário que aqueles animais com a sua tração, com a sua força, conseguiriam fazer um preparo da terra, arar uma quantidade de terras, um território muito maior do que se fosse pela força do homem apenas. Só que percebam que criar bois para arar a terra ou para fazer os serviços é algo que gera trabalho, é algo que gera sujeira no celeiro. Só que quando tem o boi, existe mais terra arada, existe mais plantio, existe mais colheita. O que esse provérbio, esse versículo vem falar no meu coração é o que de fato tem mais importância na sua vida: o celeiro limpo ou a abundância de bens? O que te importa mais é o trabalho, o desgaste que se dá para cuidar do boi, ou aquilo de benéfico que você tem a partir da presença do boi? Esse texto ele me chama muita atenção e todas as vezes que eu leio esse versículo, isso toca muito fundo no meu coração, porque muitas vezes nós estamos passando por momentos de bênção. O Senhor às vezes está trabalhando em algo tão grandioso na nossa vida, está enchendo a nossa vida de tantas bênçãos. Nós temos colhido tantas coisas maravilhosas, mas o nosso olhar acaba se voltando para o trabalho que aquilo ali está gerando, ou para as complicações, as pequenas coisas que precisam de ser modificadas para que aquelas bênçãos cheguem. Então, percebam, queridos, é importante a gente entender o que é mais importante e ali colocar o nosso foco e ali colocar a nossa gratidão. É algo que toca o meu coração, é pensarmos que a gratidão e a murmuração são inversamente proporcionais. Quando nós olhamos mais as bênçãos, nós conseguimos ter um espírito grato. Quando nós olhamos mais o trabalho, nós temos um espírito murmurador. E hoje o convite que eu lhe faço é olhar para a sua vida e pensar: você hoje tem mais a agradecer ou mais a reclamar? O Senhor tem enchido os seus celeiros de bênçãos e de colheitas fartas? Ou o seu foco ainda está nos seus problemas e nos seus transtornos? Comece a reparar, querido, que certamente você tem muito mais hoje a agradecer a Deus do que a questionar a Deus. Você hoje certamente tem muito mais a louvar ao Senhor pelas bênçãos que Ele está te dando do que a reclamar dos problemas que estão acontecendo. E eu não estou minimizando os seus problemas de forma alguma, porque eu nem os conheço. Eu sei dos meus, não sei dos seus, mas eu sei que todos nós temos problemas a administrar durante o nosso dia. Mas pense, é melhor ter um corpo cansado
por estar trabalhando do que ter um corpo descansado, desempregado, passando fome, com contas a pagar. Entendam? Às vezes a gente reclama muito do que aquelas pequenas coisas que nós precisamos administrar e resolver no nosso dia a dia. A gente coloca muito mais peso naquilo do que ao olhar e dizer: Senhor, obrigado pela bênção que este trabalho está me gerando. Sabe? Quando a gente olha para a nossa casa bagunçada porque as nossas crianças bagunçaram a casa, aquilo ali é mais importante do que olhar e dizer: Senhor, obrigado pelos filhos abençoados que o Senhor me deu. Sabe, querido, hoje o convite é trazer o seu espírito a um espírito de gratidão e voltar o seu olhar muito mais para as bênçãos que Deus está derramando sobre a sua vida, sobre a minha vida e tudo que está acontecendo ao nosso redor, ao invés de olharmos para o insignificante que é o trabalho frente a todas as bênçãos que Deus está te dando. Lembre-se, sem o boi vai ter menos trabalho, o celeiro vai ficar limpo. No entanto, com o boi existe mais trabalho, no entanto, a colheita, a fartura de bênçãos, ela é muito maior. Olhe para a sua vida hoje, querido, e se veja como um agente grato diante de Deus e diante de tudo que Ele está fazendo por você e por todos que estão ao seu redor. Que o Senhor te abençoe ricamente e até o próximo Palavra da Fonte.